Então, já passados pela parte 1 da aula, que era só a interpretação textual, agora nós vamos para a parte do conteúdo gramatical, lá na página 63. Nesta página 63, nós vamos começar a estudar sobre a estrutura das palavras. Isso mesmo, porque as palavras, elas podem ser divididas. Não estou falando da separação de sílabas. Uma mesma palavra, ela pode ser formada por diversos pedacinhos. Cada pedacinho que compõe esta palavra recebe o nome de morfema. Então, olha esta palavra aqui. Tá vendo lá? Isso mesmo. Esta palavra é composta por 3 pedacinhos. Cada pedaço desse daqui é chamado de morfema. Entendeu até aí? Então, vamos prosseguir, porque o que nós vamos fazer? Apresentar para vocês cada morfema desse que forma uma palavra. O primeiro deles é o radical. Isso mesmo. O que é o radical? É a base da palavra, é a alma da palavra, é onde contém todo o significado daquela palavra. Ela vai ter de comum uma base, uma parte específica dela, onde outras palavras que se assemelham a ela também ficarão irredutíveis, ou seja, não podem mudar ali o seu lugar. Então, temos aqui através desse slide a definição do radical, conforme a tia falou, olha, o elemento que indica o significado básico da palavra, é a base da palavra, tá vendo aqui quem? Pedra, pedreiro, pedregulho, pedrada. Qual é a parte daquela palavra que se mantém invariável? Até aqui, o R. Então, o pedre seria, no caso, o radical da palavra pedra. Do pedreiro, pedre, pedregulho, pedre. A base da palavra, a alma da palavra. Mesmo que aqui na frente venha, olha, outro morfema, que lá pra frente a gente vai ver o que significa. Bem, depois de termos visto a primeira parte delas, que é o radical, que é a parte mais importante da palavra, que é a base da palavra, nós vamos dar prosseguimento para perceber como se dão os outros morfemas sendo encaixados nestas palavras. Ah, só uma coisinha. E quando as palavras possuem um mesmo radical? Exemplos, olha. Tá vendo? Todos os radicais são iguais nestas palavras. Nesse caso, estas palavras recebem o nome de palavras cognatas. Palavras cognatas? Sim, palavras cognatas são palavras que possuem o mesmo radical. Deu para pegar até aí? Podemos seguir para os próximos morfemas? Vamos lá. Então, agora nós vamos aprender o que seriam as desinências, que elas se subdividem em desinências nominais e desinências verbais. O que venham a ser as desinências? Eles são os morfemas colocados ao radical. A desinência nominal é um morfema, é um pedacinho que se junta a este radical daquela palavra para informar o gênero, ou seja, a parte dela em que te indica que ela está no feminino ou no masculino, e o plural, que te indica, e o número, que te indica que ela está no plural ou no singular. Então, a desinência nominal vai ser o morfema que se junta ao radical, indicando gênero ou indicando número. Vou mostrar aqui para vocês.
Olha aqui as desinências. A primeira que a tia falou foi a desinência nominal, não é? Indicava gênero e indicava número. Olha aqui, gato. O gate até o T seria o meu radical e o é o morfema que indica o gênero. O O indica que está no masculino, o A indica que está no gênero feminino. No caso, gatos, gate é o meu radical, o O nós já vimos aqui, olha, a minha desinência de gênero e ainda tem mais o S. O que seria o S? A desinência de número, a partezinha da palavra em que está te comprovando que ela está no plural. Gatas, gate, radical A, desinência de gênero, o S, desinência de número. A outra desinência, que era a desinência verbal, precisava de um verbo, olha, amava, que vem do verbo amar. Daí foi se acrescentado ao radical mais um morfema, esse morfema indicando o modo temporal, em que tempo estava este verbo. Amavas, o S é a partezinha desse verbo, o morfema em que está indicando em que número, em que pessoa está este verbo. Próximo passo. Então, nós já vimos o radical, já vimos o que seriam as palavras cognatas, já vimos a desinência, que se subdivide em desinências nominais e desinências verbais, e agora nós veremos a vogal temática. O que é a vogal temática? São as vogais A, E, I, O, U. Sei que vocês já sabem disso, mas vale a pena reforçar. São as vogais que se unem ao radical. Então, nos verbos, esta vogal, ela vai determinar qual é a conjugação. Em outras palavras que não sejam verbo, elas só fazem parte ali do tema. O que vai ser o tema? É a junção do radical mais a vogal temática. Exemplificando a vogal temática para você, é a vogal que acrescenta ao radical. Então, rosa até o S seria o meu radical. A vogal que vem em seguida deste radical seria a vogal temática. Mesma coisa aqui, carro. Existe carruagem, carrossel, carroça. Então, o radical até o segundo R e esta vogal que se une ao radical, a vogal temática. No caso aqui dos verbos, a vogal temática acaba indicando a qual conjugação pertence cada um desses verbos. Continuando, porque não acabou não. Nós temos agora os afixos. O que são os afixos? Os afixos, eles serão morfemas, ou seja, pedacinhos novamente, que vão se unir ao radical daquela palavra. E dependendo da posição deste morfema, ele se classifica em prefixo e sufixo. Se por acaso este morfema vier antes do radical, ele vai ser chamado de prefixo. Se esse morfema vier depois do radical, ele vai ser chamado de sufixo. Então, os afixos são os morfemas que se juntam ao radical. Se ele vier antes, vai ser prefixo. Se ele vier depois, ele vai ser sufixo. Segue aí para vocês mais um exemplo disso.
Os afixos, conforme explicado para vocês, são morfemas que se juntam ao radical para formar novas palavras. Se ele vier antes, prefixo. Se ele vier depois, sufixo. Aqui na palavra infeliz, a palavra em si era feliz. Foi acrescentado o que na frente? In. Então, o in é o meu prefixo. Lealdade. Acrescentou o meu sufixo, dade. Morfema acrescentado ao final, depois do meu radical. E para finalizar, nós temos ainda a vogal e a consoante de ligação. O que vem a ser isso? Ligação vai servir para ligar, o próprio nome já diz. Então, esta consoante ou vogal de ligação, ela serve para ligar o radical ao outro morfema em que já existe. Por exemplo, você vai utilizar o radical daquela palavra e um sufixo. Só que para isso, entre o radical e o sufixo, você utilizou algo aí no meio, seja ela uma vogal ou uma consoante. Para quê? Só para facilitar a pronúncia daquela palavra. Então, esta vogal ou consoante que você utiliza aí entre o radical e o morfema utilizado é chamado de consoante ou vogal de ligação. Faz o elo entre o radical e o morfema, visando facilitar, tornar a palavra mais bonita, mais apresentável. Fica aqui para vocês mais uma definição. E para finalizar, as vogais e consoantes de ligação. Conforme eu tinha explicado, são vogais e consoantes que servem, olha aqui, para estar ligando o radical ao sufixo. Então, para ficar com uma sonoridade melhor, ao invés de ser gás-metrô, incluíram este O aqui, entendeu? Só para facilitar na hora da pronúncia. Então, gasômetro. Então, esta vogal que serviu para ligar o radical ao sufixo, a este outro morfema, é que era a vogal de ligação. Aqui a mesma coisa, olha só. O sufixo era ao. Para não ficar café-al, incluíram esta consoante aqui no meio. Então, esta consoante para ligar o radical ao sufixo, consoante de ligação. Beleza? Bem, e assim a gente conclui o nosso conteúdo sobre a estrutura das palavras. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato conosco para que a gente possa estar te auxiliando, te explicando de uma nova maneira para que você consiga resolver as atividades. Tanto as atividades do livro didático quanto os exercícios de fixação do material do Tule, tá bom? Então, nós vamos resolver todas as atividades do livro relativas a este assunto, da 66 até a página 68, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.